A primeira chamada para o serviço 911 veio de uma vizinha do professor Alan Thorne, que morava no tranquilo bairro de Western Section, em Princeton. A mulher estava alarmada com gemidos abafados que vinham da grande mansão vitoriana, onde, após a perda de sua esposa, o professor levava uma vida reclusa. Os policiais que chegaram ao local esperavam encontrar um problema óbvio, mas Thorne os recebeu sem aparente preocupação e explicou que já havia tentado várias vezes determinar a origem do som. Ele supôs que animais poderiam ter entrado no antigo sistema de ventilação da casa. Os policiais inspecionaram a área ao redor da mansão, verificaram as janelas e as saídas de ventilação, mas a inspeção não deu resultados. A casa parecia tranquila e os policiais não notaram nenhum sinal de alarme. Considerando que o professor não tinha antecedentes criminais e não havia conflitos com os vizinhos, a polícia decidiu encerrar a chamada sem mais investigações. No entanto, as queixas dos vizinhos continuaram por vários meses ao longo de 2020. Gradualmente, as autoridades pararam de levá-las a sério, atribuindo-as a causas domésticas ou à ansiedade excessiva dos moradores do bairro. Além dos barulhos estranhos, não havia outros motivos para preocupação. Isso continuou até o outono de 2023, quando uma verificação de rotina do serviço social descobriu transações financeiras suspeitas relacionadas ao professor Thorne. Agora, a polícia retornou à casa do professor por suspeita de fraude, com um mandado de busca oficial. Apenas alguns minutos após o início da inspeção, os policiais perceberam que por trás das explicações anteriores de Thorne se escondia uma história muito mais alarmante e complicada. Para os moradores do bairro de Western Section, Alan Thorne era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Qualquer um que conhecesse minimamente o professor poderia confirmar. Thorne era um cientista renomado em sua área, um respeitado especialista em neurolinguística que trabalhava na Universidade de Princeton. Os alunos falavam bem dele e os colegas o valorizavam por seu profissionalismo e altos padrões morais. Durante muitos anos, Thorne levou uma vida normal. Lecionava, publicava artigos científicos, participava de conferências. Tudo parecia tranquilo e bem-sucedido, mas nos últimos anos, sua vida mudou drasticamente. Em 2019, seu filho Léo sofreu um grave acidente e foi internado em um centro médico em estado de coma profundo. Um ano depois, ocorreu outra perda. A esposa do professor, Eleanor, sofreu um acidente de carro e não sobreviveu. Colegas notaram que, depois disso, Thorne começou a evitar o contato social, praticamente deixou de interagir com os outros e raramente aparecia na universidade, exceto para as aulas obrigatórias. Os moradores do bairro se acostumaram com o estilo de vida recluso do professor. Ele raramente saía de sua grande casa vitoriana, evitava todos os eventos e quase não recebia visitas. Seus vizinhos entendiam os duros golpes do destino pelos quais ele havia passado e não faziam perguntas desnecessárias, tentando não incomodá-lo. Quando começaram a surgir queixas sobre sons estranhos vindos de sua casa, os vizinhos reagiram com desconfiança. Ninguém conseguia imaginar que algo suspeito pudesse estar acontecendo com um homem que havia perdido seus entes mais queridos e vivia em total reclusão. A explicação do professor sobre animais ou ruídos domésticos foi considerada bastante razoável, e com o tempo, esses sons pararam de incomodar os moradores do bairro. Assim, no outono de 2023, a imagem de Alan Thorne aos olhos dos outros estava firmemente estabelecida. Um homem quieto e respeitado, que suportava silenciosamente seu drama pessoal. A polícia reapareceu na casa do professor por outro motivo: a verificação de transações financeiras suspeitas. O que os policiais descobriram na casa durante essa busca não se encaixava em nada com o estilo de vida habitual e tranquilo de Thorne, que se formou ao longo desses anos. A verificação que deu início a uma nova reviravolta nesta história parecia, a princípio, completamente rotineira.
Os funcionários da Previdência Social verificam regularmente os dados, realizam inspeções aleatórias e solicitam documentos para confirmar a exatidão dos pagamentos. Tais procedimentos geralmente são rápidos e formais, especialmente quando se trata de pessoas que não levantam suspeitas. Desta vez, os inspetores notaram os cheques emitidos em nome de Eleanor Thorne, a esposa do professor. Eleanor tinha um diagnóstico confirmado após um AVC que sofreu em 2018, e desde então a família recebia mensalmente pagamentos por invalidez. Durante todo esse tempo, o dinheiro era sacado regularmente e não havia perguntas sobre seu uso. Os pagamentos eram padrão, verificados em intervalos planejados a cada poucos anos, sem solicitações adicionais. Mas no outono de 2023, o departamento iniciou um programa de verificação de dados em grande escala, que abrangia todos os casos antigos de pagamentos sociais, especialmente aqueles para os quais os documentos não eram atualizados há muito tempo ou não havia relatórios recentes dos beneficiários. Foi esse procedimento de rotina que fez com que, 3 anos após o anúncio da tragédia com Eleanor, os funcionários prestassem atenção em seus cheques. No início, parecia um simples erro técnico. De acordo com os registros oficiais, Eleanor Thorne havia morrido em um acidente de carro em 2020, e quase todos os seus conhecidos e vizinhos sabiam disso. Mas, ao solicitar a confirmação oficial da morte, descobriu-se que tais documentos simplesmente não existiam. O professor Thorne não forneceu certidão de óbito, relatório policial ou documentos médicos sobre o incidente. O professor de fato explicou aos conhecidos que o funeral ocorreu em outro estado, onde Eleanor cresceu, e que a papelada estava demorando devido a complicações burocráticas. A agência, por sua vez, não tinha motivos para verificar essa informação antes, pois os pagamentos eram padrão e não exigiam confirmação anual, desde que o beneficiário estivesse listado como vivo e os cheques fossem sacados em dia. Os moradores do bairro e os conhecidos da família também não pensaram na ausência de documentos, pois acreditavam nas palavras do professor. Ninguém queria incomodar um homem que passava por uma perda pessoal tão difícil, e muito menos pedir-lhe para mostrar os papéis da morte de sua esposa. Essa delicadeza foi uma razão adicional para que a discrepância surgisse tão tarde. No entanto, agora, como parte da verificação geral, a situação parecia completamente diferente. Os inspetores não podiam mais ignorar esse fato. A ausência de documentos comprobatórios e o recebimento regular de pagamentos após a suposta tragédia não deixavam espaço para uma explicação simples. A Previdência Social encaminhou os materiais do caso para a polícia, pedindo que verificassem as circunstâncias e descobrissem para onde o dinheiro estava indo todo esse tempo. Os policiais encararam o caso com calma. Uma verificação financeira comum, como tantas outras que ocorrem anualmente. Nenhum dos agentes sequer se lembrou de que, alguns anos antes, houve queixas sobre sons estranhos vindos da casa de Thorne. Para a polícia, naquele momento, era apenas uma situação padrão com formalidades financeiras, que geralmente se resolvia com uma única visita e a verificação de documentos. Mas o que os policiais viram ao cruzar a soleira da casa do professor os fez perceber quase que imediatamente que não se tratava de um simples mal-entendido financeiro, mas de um caso muito mais sombrio e perturbador. Quando os policiais chegaram à casa do professor Thorne, eles encaravam a visita como um procedimento formal para verificar documentos financeiros. Os policiais não esperavam nada de incomum, uma verificação padrão a qual qualquer policial está acostumado. Thorne os recebeu impassivelmente, sem sombra de nervosismo ou irritação. O professor convidou educadamente os policiais para entrar, conduziu-os a um espaçoso escritório e ofereceu-se tranquilamente para que examinassem quaisquer documentos que lhes interessassem. Ele se manteve contido, respondeu de forma clara e sem tentar desviar do assunto. Tal comportamento convenceu imediatamente os policiais de que Thorne não tinha nada a esconder.
Policiais experientes estão acostumados a distinguir rapidamente quem está mentindo de quem está dizendo a verdade, e no momento, tudo parecia absolutamente normal. No escritório do professor reinava uma ordem perfeita. Thorne apontou para um armário onde guardava os cheques e extratos bancários e começou a explicar calmamente a situação dos pagamentos em nome de Eleanor. Ele repetiu a explicação já conhecida. A tragédia aconteceu em outro estado, o funeral foi lá e a papelada demorou muito. O dinheiro, segundo ele, estava guardado e ele pretendia devolvê-lo assim que as questões com os documentos fossem resolvidas. Um dos policiais verificava atentamente os cheques, comparando as assinaturas. Não havia dúvida. Em cada cheque constava a assinatura do próprio professor Thorne. Assim, formalmente, o fato da infração foi confirmado. Os pagamentos por invalidez chegavam regularmente em nome de Eleanor Thorne e eram pessoalmente sacados pelo professor depois que, segundo suas próprias palavras, ela já estava morta. O policial já se preparava para discutir a prova encontrada com seu parceiro e encerrar a visita, quando, de repente, do fundo da casa, ouviu-se um gemido abafado, claramente audível no silêncio do escritório. O policial parou, escutando e tentando entender de onde vinha aquele som incomum. Thorne percebeu a mudança no comportamento do policial e repetiu sua explicação sobre a ventilação, mas desta vez de forma mais breve e menos convincente. No entanto, o policial mal o ouvia. Ele deu um passo para o corredor, tentando determinar a fonte do ruído. Intuitivamente, o policial sentiu imediatamente que o som era claramente humano e não tinha nada a ver com problemas domésticos. O segundo policial seguiu seu colega, notando sua preocupação e também prestando atenção. O som se repetiu, agora mais alto e mais claro. Era óbvio que vinha de algum lugar de cima. Levantando os olhos, os policiais viram uma escada antiga que levava ao sótão. Oficialmente, eles não tinham motivos para verificar outros cômodos, mas a intuição e a experiência lhes diziam que era impossível ignorar aquele som. Um dos policiais ligou a lanterna e começou a subir lentamente. Os degraus de madeira rangiam baixinho sob seus pés, e o som estranho se repetiu. Agora não havia mais dúvidas. Ao chegar ao topo, o policial viu uma porta maciça com um simples ferrolho. Ele o moveu facilmente para o lado e a porta cedeu imediatamente. O sótão parecia comum, caixas velhas, alguns móveis e vários trastes domésticos. Mas a atenção do policial foi imediatamente atraída por um detalhe incomum. Ao longo das paredes havia painéis de isolamento acústico cuidadosamente fixados, e deles saíam fios que se aprofundavam no cômodo. Dando mais alguns passos para dentro, o policial ouviu novamente o som que já lhe era familiar, um gemido baixo e lamentoso, que era claramente humano e agora soava muito próximo. Ele se moveu cautelosamente em direção à parede dos fundos, para onde os fios iam, sentindo a tensão crescer dentro de si. Lá embaixo, o professor Thorne continuava parado, observando calmamente as ações da polícia sem demonstrar preocupação. Ele nem sequer tentou parar os policiais, como se estivesse confiante de que não encontrariam nada lá em cima. Mas o policial no sótão já entendia claramente que o que estava acontecendo ia muito além de uma simples infração financeira. Ele se aproximava da parede dos fundos, e o que viu no segundo seguinte o fez reavaliar completamente sua percepção de todo o caso. Quando o policial se aproximou da parede do fundo do sótão, ele imediatamente notou o antigo duto de ventilação. Foi através desse duto que, apesar das tentativas do professor Thorne de instalar painéis de isolamento acústico, o som escapava livremente para o exterior. O próprio Thorne acreditava sinceramente que o trabalho que fizera eliminava qualquer possibilidade de vazamento de som, e por isso nunca verificou a ventilação adicionalmente. Entre o equipamento médico e os fios, o policial notou uma porta pesada com um cadeado.
Ao contrário das paredes, a porta era comum, sem nenhum isolamento acústico. Aproximando-se, o policial escutou e ouviu imediatamente um gemido humano abafado vindo do quarto. Ficou óbvio que o local não estava vazio e que alguém lá precisava de ajuda urgente. A tentativa de arrombar o cadeado por conta própria falhou, e o policial desceu imediatamente para informar seu parceiro. Ao retornar ao escritório, ele cruzou o olhar com o professor. Thorne continuava de pé, imóvel, olhando pela janela, mas agora sua calma exterior parecia suspeita. Ficou claro que ele já havia percebido a gravidade da situação e que os eventos futuros não estavam se desenrolando de acordo com seu plano. Mais tarde, a investigação descobriria que Thorne não abriu a porta voluntariamente, não por medo de ser exposto, mas porque acreditava sinceramente que suas ações eram justificadas e legais. Para ele, abrir a porta por conta própria significaria admitir uma culpa que ele não sentia. Quando o detetive perguntou sobre o quarto trancado, Thorne respondeu breve e sem emoção, que sabia perfeitamente quem estava lá em cima e que mantinha a pessoa lá conscientemente. Sua resposta soou ambígua, deixando em aberto a possibilidade de ser interpretada como uma expressão de apego emocional ou como uma confissão de aprisionamento literal. Agora, o professor Thorne tornou-se definitivamente o principal suspeito para a polícia. Um dos policiais ficou com ele, enquanto o detetive voltou ao sótão para inspecionar detalhadamente o local antes da chegada da equipe técnica. Uma segunda inspeção confirmou a impressão inicial. O local estava meticulosamente equipado com aparelhos médicos e os fios e sensores estavam profissionalmente instalados e conectados à porta trancada. Isso indicava que, por trás da porta, não havia uma pessoa qualquer, mas alguém que fazia parte de um experimento cuidadosamente planejado. A equipe técnica que chegou alguns minutos depois arrombou rapidamente o cadeado. A porta se abriu, revelando um pequeno quarto cheio de equipamentos médicos. Na cama, no centro do cômodo, estava uma pessoa conectada a inúmeros aparelhos e cabos. Essa descoberta mudou completamente o curso da investigação. Agora, a polícia não estava lidando com um erro burocrático, mas com um caso que se revelou muito mais sério do que se supunha inicialmente. Assim que a porta do sótão foi arrombada e os sons de passos e vozes dos policiais ecoaram lá de cima, o comportamento do professor Thorne mudou drasticamente. Ele claramente percebeu que a polícia havia entrado em seu quarto secreto e imediatamente tentou correr para a escada que levava ao andar de cima, para de alguma forma impedir o que estava acontecendo. O segundo policial, que permanecia ao seu lado, bloqueou seu caminho imediatamente, notando a súbita agitação do professor. Thorne insistiu veementemente que a invasão da polícia ao sótão era inadmissível, citando seu direito à privacidade e à inviolabilidade do local. Seu comportamento já não parecia apenas suspeito, mas desesperado. Ele repetia a mesma coisa, como se tentasse convencer não apenas os policiais, mas a si mesmo de sua razão. Os policiais entenderam rapidamente que tal comportamento do professor indicava que realmente havia uma pessoa em perigo no andar de cima. Qualquer tentativa do dono da casa de impedir a verificação em tal situação apenas reforçava a necessidade de uma ação imediata por parte da polícia. Por isso, os policiais agiram de forma rápida e coordenada, afastando Thorne com cuidado para o lado, impedindo-o de subir a escada. Depois que o professor percebeu que a resistência era inútil, ele parou de discutir e sentou-se na cadeira mais próxima. Agora, ele observava silenciosamente o que acontecia, completamente absorto em si mesmo. Sua expressão não mostrava mais agressividade nem pânico, mas sim uma profunda consciência de que não podia mais mudar nada. Enquanto isso, no andar de cima, os policiais e a equipe técnica inspecionavam cuidadosamente o cômodo. Na cama,
estava uma mulher que os detetives reconheceram imediatamente como Eleanor Thorne. Todo o equipamento estava funcionando e cuidadosamente ajustado, e o estado de Eleanor parecia estável, embora ela não pudesse reagir ao que acontecia. Os policiais chamaram imediatamente uma equipe médica, entendendo que a prioridade agora era levar a mulher para o hospital. A equipe médica chegou prontamente e preparou rapidamente Eleanor para o transporte. O professor Thorne, sentado no andar de baixo sob a vigilância da polícia, já não reagia a nada do que acontecia e parecia completamente alheio. Mais tarde, durante a investigação, ficaria claro que sua resistência desesperada foi a última tentativa de proteger o que ele considerava ser seu dever e direito, e não o medo de ser descoberto. Agora, a polícia não estava mais lidando com uma verificação formal de documentos financeiros. Após a descoberta de Eleanor, o caso do professor Alan Thorne mudou para um patamar completamente diferente. Os policiais entenderam que teriam que desvendar não apenas uma infração burocrática, mas um segredo cuidadosamente guardado, que se revelou muito mais sério e complicado do que parecia inicialmente. Depois que Eleanor foi levada ao hospital, os investigadores iniciaram uma inspeção detalhada do sótão. Imediatamente ficou óbvio que não se tratava de um quarto comum para cuidar de uma pessoa doente, mas de algo semelhante a um laboratório experimental. Além dos equipamentos médicos para suporte à vida, havia um equipamento acústico especial instalado no cômodo, claramente destinado à gravação. Na mesa de trabalho de Thorne havia um computador com um arquivo de áudios. Os investigadores rapidamente encontraram dezenas de pastas com datas e anotações, cobrindo um período de quase 3 anos. Quase todos os arquivos continham fragmentos de áudio curtos, gemidos fracos, respiração interrompida e ruídos periódicos que o professor registrava como reações de sua esposa a vários estímulos externos. A perícia médica confirmou o diagnóstico de Eleanor: síndrome do encarceramento. Nessa condição, o paciente está totalmente consciente, mas não consegue se mover nem emitir sons de forma consciente. Todos os gemidos e ruídos respiratórios gravados pelo professor eram reações involuntárias de seu corpo a estímulos externos, como luz, toques ou sons. Um exame mais aprofundado do equipamento revelou que os microfones estavam conectados não apenas ao computador, mas também a um amplificador direcionado diretamente para o duto de ventilação. Esse duto tornou-se uma espécie de ressonador que amplificava e transmitia os sons para fora. Era exatamente isso que os vizinhos ouviam há 3 anos, sem entender a origem desses ruídos alarmantes. A pergunta lógica sobre por que Thorne, conhecido por seu zelo, permitiu uma falha tão óbvia no sistema, a investigação deu uma resposta convincente. O professor estava absolutamente confiante na confiabilidade do isolamento acústico que instalou. Após a configuração inicial, ele nunca mais verificou o duto de ventilação, confiando plenamente em seus próprios cálculos e acreditando que nenhum som poderia escapar do quarto. Para ele, o importante era a gravação em si, e não sua propagação externa. No entanto, o próprio fato de o professor preservar e analisar escrupulosamente até mesmo os ruídos fisiológicos de Eleanor indicava que ele estava fazendo algo mais do que apenas cuidados médicos. De seus diários de laboratório, ficou claro que Thorne via nessas gravações de áudio a chave para uma possível comunicação com sua esposa. Ele registrava reações a músicas, estímulos visuais, toques e analisava as respostas sonoras, tentando encontrar nelas sinais de uma reação consciente. Contudo, os investigadores não encontraram nenhuma confirmação de que Eleanor realmente reagisse de forma significativa aos estímulos. Tudo indicava que o professor interpretava sons aleatórios e alterações na respiração como tentativas deliberadas de comunicação que, na realidade, não existiam. Assim, a situação se tornava ainda mais complexa.
O professor não estava escondendo Eleanor, nem tentando fazer os outros pensarem que ela não existia. Ele mentiu sobre sua morte não para se isolar do mundo, mas sim para poder continuar seu experimento tranquilamente, sem interferência dos serviços sociais ou da polícia. Agora, a investigação tinha uma nova e muito mais difícil tarefa. Era preciso entender o que exatamente o professor Thorne estava tentando provar, por que ele insistia em fazer as gravações e não percebia a óbvia propagação do som para fora de sua casa. Especialistas em neurolinguística e psicologia se interessaram pelo caso, para tentar dar alguma explicação às ações do professor que passou 3 anos gravando ruídos sem sentido, tentando transformá-los em fala coerente. Durante a inspeção inicial do laboratório, um dos policiais ouviu um leve ruído elétrico vindo da parede ao lado. O som parecia o zumbido baixo de um aparelho em funcionamento. A porta para este cômodo estava entreaberta e não havia chamado a atenção anteriormente. Então os detetives decidiram verificá-lo imediatamente. Dentro, havia um pequeno quarto iluminado apenas pelas telas fracas de monitores médicos. No centro, havia uma cama de hospital com aparelhos conectados, na qual um jovem inconsciente jazia imóvel. Inicialmente, não foi possível identificá-lo. Não havia documentos por perto e o quarto não tinha fotos ou outros sinais de identificação. Os policiais documentaram cuidadosamente a cena e chamaram especialistas médicos. Enquanto esperavam pelos médicos, um dos detetives inspecionou um armário perto dos equipamentos e encontrou uma pasta com documentos de um hospício particular. Nos documentos constava o nome de Leo Thorne, que havia recebido alta 3 anos antes sob a responsabilidade pessoal de seu pai. O professor havia se recusado por escrito a continuar o acompanhamento médico, afirmando que possuía recursos suficientes para garantir cuidados de qualidade em casa. Naquele momento, a polícia apenas avaliou a situação preliminarmente. Eles fotografaram os fios e alto-falantes que conectavam o quarto de Leo ao cômodo vizinho, onde Eleonora havia sido encontrada. Mas a compreensão total do significado dessa conexão veio muito mais tarde. Nos dias seguintes, especialistas técnicos e peritos forenses realizaram uma inspeção detalhada de todo o sistema de equipamentos. Eles determinaram que os microfones que gravavam os sons de Eleanor estavam diretamente conectados aos alto-falantes no quarto de Leo. O sinal de áudio era transmitido continuamente, criando um som de fundo constante no ambiente. Somente após a análise laboratorial do equipamento de informática, que levou vários dias, ficou evidente que o professor Thorne registrava e estudava meticulosamente as reações de Leo a esses estímulos sonoros. Em seus diários de laboratório, havia registros detalhados de alterações fisiológicas, como respiração, ritmo cardíaco e atividade cerebral, que, na opinião de Thorne, poderiam indicar a recuperação da consciência de seu filho. Além disso, um estudo detalhado da documentação médica do professor mostrou por que nenhum dos médicos verificou o estado de Leo após a alta. Thorne enviava regularmente relatórios falsos ao hospício sobre a condição estável de seu filho. Esses documentos não levantaram suspeitas, pois formalmente tudo parecia convincente, e a lei não previa verificações adicionais. Assim, as descobertas no sótão, que inicialmente pareciam apenas uma revelação chocante, gradualmente se encaixaram em um sistema cuidadosamente elaborado. Os investigadores perceberam que o professor havia passado anos conduzindo um experimento, conectando mãe e filho com um sistema de som. Ele acreditava que a estimulação auditiva contínua com a voz da mãe poderia despertar a consciência de Leo. Agora, a polícia tinha todas as provas necessárias que confirmavam o fato do estranho experimento. Mas o mais importante ainda estava por vir: desvendar os verdadeiros motivos do professor Thorne e entender o que exatamente ele esperava obter com suas ações. Para entender os verdadeiros motivos do professor Thorne,
a investigação contratou um especialista independente em neurobiologia. Era importante determinar qual objetivo Thorne perseguia ao organizar tal sistema e quão justificadas eram suas ações do ponto de vista científico. O consultor do caso foi o Dr. Stephen Harris, um neurobiólogo de renome, conhecido por suas pesquisas sobre a consciência em pacientes em estados comatosos e vegetativos. Após um estudo cuidadoso dos materiais do caso, ele explicou à polícia que as ações do professor não poderiam ser chamadas de pura loucura, pois se baseavam em uma hipótese científica real, embora extremamente controversa. O Dr. Harris relatou que, de acordo com algumas pesquisas modernas, o cérebro de uma pessoa em coma profundo mantém certa atividade, especialmente em áreas ligadas à memória e às emoções. Acredita-se que sinais emocionais, por exemplo, a voz de um parente ou sons específicos associados a experiências emocionais, possam potencialmente afetar essas áreas do cérebro e até mesmo estimular o despertar da consciência. Foi exatamente essa hipótese que, segundo Harris, Thorne tentou testar. O professor acreditava que os sons emocionalmente carregados da mãe, mesmo sendo sinais respiratórios e gemidos inconscientes, poderiam ser percebidos pelo cérebro de Léo e provocar o despertar de sua consciência. O estudo dos diários de Thorne confirmou que o professor abordou a tarefa de forma sistemática, usando uma metodologia que lembrava uma pesquisa científica. Esses registros, anexados ao caso como prova material, mostraram o quão detalhadamente Thorne registrava todas as alterações nos indicadores fisiológicos de Léo, atividade cerebral, alterações no ritmo cardíaco e na respiração. Ele comparava as reações a diferentes tipos de sons e procurava meticulosamente por padrões, convencido de que o método que encontrara poderia funcionar. Ao mesmo tempo, o especialista destacou que, apesar de toda a retórica científica do professor, seu método não foi aprovado por nenhuma pesquisa oficial e contradizia completamente a prática médica. Do ponto de vista da neurobiologia, tais experimentos poderiam ter um impacto negativo grave no sistema nervoso do paciente, e sua eficácia nunca foi comprovada. Assim, a investigação chegou a uma conclusão importante. O professor não agiu de forma espontânea ou impulsiva. Ele planejou cuidadosamente seus passos, totalmente ciente de suas consequências e estava convencido da correção de sua ideia. Essa constatação complicou seriamente a investigação, pois agora era preciso determinar: as ações de Thorne foram resultado de uma percepção distorcida da realidade, causada por uma tragédia pessoal, ou por trás da máscara científica se escondia o cálculo frio e racional de um homem que ultrapassou todos os limites éticos. 4 semanas após a descoberta dos cômodos escondidos na casa do professor Thorne, os investigadores voltaram a conversar com os moradores das casas vizinhas. Naquele momento, a polícia já havia concluído as perícias iniciais e tinha informações suficientes para entender o que exatamente os vizinhos ouviram nos últimos 3 anos. Anteriormente, os moradores locais mantinham uma versão comum, baseada nas explicações do próprio professor. Ele garantia que todos os ruídos estranhos que vinham regularmente de sua casa eram causados por um sistema de ventilação defeituoso ou por canos desgastados. Thorne era tão convincente e calmo que as pessoas não duvidavam de suas palavras e não viam motivos para chamar a polícia ou tomar outras medidas. No entanto, após o comunicado oficial da polícia sobre o que foi encontrado dentro da casa, os vizinhos finalmente perceberam a verdadeira natureza daqueles sons. Não eram ruídos domésticos nem problemas técnicos. As pessoas que viviam tão perto foram, durante 3 anos, testemunhas involuntárias do que acontecia dentro da casa. Agora, muitos sentiam um forte desconforto psicológico, entendendo que deveriam ter dado mais atenção à situação.
Os investigadores organizaram deliberadamente um novo interrogatório dos vizinhos para garantir a ausência de possível cumplicidade ou, pelo menos, de conhecimento de outras pessoas sobre as ações do professor. Foram verificadas as hipóteses de que alguém pudesse ter visto pessoas estranhas visitando a casa regularmente, ou que Thorne tivesse ajudantes. No entanto, não foi encontrada nenhuma confirmação para essas suposições. Os moradores da rua confirmaram que o professor Thorne sempre evitou contatos pessoais e conversas íntimas. Ele limitava a comunicação ao mínimo, mantendo relações educadas, mas distantes. Isso permitiu que ele escondesse eficazmente a verdadeira situação em sua casa. Ao final da 4ª semana de investigação, o inquérito descartou completamente quaisquer versões alternativas e hipóteses secundárias. Nenhuma prova do envolvimento de terceiros foi encontrada. A polícia chegou à conclusão final de que a única pessoa responsável pela organização e condução do experimento secreto foi o professor Alan Thorne. Foi sobre ele que todas as forças e a atenção das autoridades se concentraram. Para entender definitivamente os motivos do professor Thorne, os investigadores iniciaram um estudo aprofundado de sua biografia. Eles precisavam entender como um cientista bem-sucedido e respeitado na sociedade foi capaz de ações que contradiziam não apenas a ética, mas também a lógica humana comum. No entanto, um estudo detalhado do passado de Thorne não revelou nada que pudesse indicar diretamente crueldade ou tendências patológicas. Pelo contrário, toda a sua vida parecia um exemplo de uma carreira acadêmica ideal. Thorne se formou com sucesso na universidade, construiu rapidamente uma carreira científica, tornou-se um professor respeitado e publicava regularmente artigos que despertavam interesse na comunidade científica. Externamente, sua biografia parecia impecável. Mas quando a investigação conversou com pessoas que conheciam Thorne de perto, um quadro completamente diferente surgiu. Praticamente todos que trabalharam com ele na universidade destacaram sua mente brilhante, profundo conhecimento e profissionalismo, mas, ao mesmo tempo, seu caráter difícil e autoritário. Segundo um de seus colegas, Thorne sempre esteve convencido da correção absoluta de sua opinião. Sua confiança muitas vezes beirava a arrogância e gerava dificuldades em seus relacionamentos com outras pessoas. Em uma conversa com os médicos do hospício de onde Thorne retirou seu filho Leo, surgiram detalhes adicionais. Os médicos explicaram que, 3 anos antes, recomendaram insistentemente que o professor deixasse Leo na instituição, explicando que o jovem precisava de observação profissional contínua. No entanto, Thorne ignorou essas recomendações, afirmando aos médicos que seu próprio método seria mais eficaz. Ele foi inflexível em sua decisão, rejeitando até mesmo a sugestão de consultas adicionais com especialistas. O estudo das publicações científicas de Thorne mostrou que ele há muito tempo se dedicava a pesquisas que geravam reações ambíguas na comunidade científica. Suas hipóteses eram não convencionais e frequentemente divergiam drasticamente das visões aceitas. Quando suas ideias eram criticadas, Thorne geralmente ignorava os comentários e continuava a trabalhar em sua direção, fortalecendo ainda mais sua própria convicção. Psicólogos, que os investigadores trouxeram para avaliar as ações do professor, indicaram que a base do comportamento de Thorne é o chamado complexo de Salvador. Este é um estado psicológico no qual uma pessoa está convencida de sua capacidade excepcional de resolver os problemas de seus entes queridos. Os especialistas concluíram que o professor não tinha intenção de prejudicar ninguém. Em vez disso, ele estava sinceramente convencido de que apenas sua própria abordagem poderia ajudar Leo a retornar a uma vida plena. Foi essa confiança e ambição científica que o levaram a agir, ignorando completamente as normas médicas e morais. Os psicólogos também chamaram a atenção dos investigadores para o fato de que Thorne via em seu experimento uma chance de fazer um avanço científico. Ele queria provar que seus métodos eram melhores que a medicina tradicional
e que seus críticos estavam errados. Como resultado, ele estava disposto a desconsiderar quaisquer restrições e normas morais para obter provas de sua razão. Assim, um quadro completo da motivação do professor Thorne se revelou aos investigadores. Em suas ações não havia sadismo ou crueldade por crueldade. Tudo o que aconteceu foi consequência de sua profunda distorção da realidade, causada por uma convicção absoluta em sua própria razão e na importância de sua ideia. Agora, a investigação precisava entender se o professor seria capaz de reconhecer a responsabilidade por suas ações, ou se continuaria a defender sua posição até o fim, apesar de todas as provas apresentadas. Em 14 de dezembro de 2023, Alan Thorne compareceu voluntariamente à delegacia de polícia de Princeton para um interrogatório oficial. A essa altura, a polícia já havia reunido todos os materiais necessários do caso, incluindo laudos médicos, documentos financeiros e os registros de laboratório do professor. Apesar da gravidade das acusações, Thorne não foi preso, pois não havia obstruído a investigação anteriormente, não tinha antecedentes criminais e não tentou fugir. Durante a investigação, ele foi submetido a uma medida cautelar que o proibia de deixar a cidade. Os investigadores iniciaram o interrogatório discutindo o aspecto mais sério do caso, o risco para a vida de Eleanor e Leo. Foi explicado detalhadamente a Thorne o perigo em que seus entes queridos se encontravam devido à falta de cuidados profissionais. Segundo os especialistas, a condição de Eleanor exigia vigilância médica 24 horas por dia e cuidados regulares de pessoal qualificado. Leo era totalmente dependente de equipamentos médicos, e a menor falha poderia levar a consequências trágicas. Thorne, por outro lado, afirmou firmemente aos investigadores que os riscos eram mínimos e que ele controlava constantemente a situação. Os investigadores apresentaram ao professor seus próprios diários de laboratório, apreendidos em sua casa. Thorne confirmou a autenticidade dos documentos e imediatamente começou a defender sua posição, explicando que agiu exclusivamente no interesse de sua família. Ele continuou a insistir que estava conduzindo um experimento científico sério e que seus métodos eram a única esperança para a recuperação da consciência de Leo. Em seguida, o interrogatório passou para as acusações financeiras. A polícia apresentou ao professor documentos bancários oficiais e extratos do Serviço de Seguridade Social. De acordo com eles, Thorne, por vários anos, sacou regularmente cheques de invalidez destinados a Eleanor, que na mesma época era considerada falecida. Foram essas transações financeiras suspeitas que inicialmente despertaram o interesse das autoridades e levaram à abertura de um processo criminal. O professor confirmou o recebimento do dinheiro, mas negou a existência de fraude. Ele afirmou que esses fundos eram necessários para garantir as condições do experimento e os cuidados de seus entes queridos, e não uma fonte de ganho pessoal. Quando os investigadores exigiram que Thorne explicasse como ele conseguiu esconder Eleanor por vários anos e por que os órgãos governamentais não solicitaram documentos sobre sua morte, o professor revelou os detalhes de seu esquema. Logo após o AVC, ele retirou oficialmente Eleanor do hospital sob sua própria responsabilidade, usando o direito legal do cônjuge de prestar cuidados em casa. Depois disso, ele informou a colegas e conhecidos que Eleanor havia morrido em um acidente de carro fora dos Estados Unidos. Thorne atribuiu a falta de documentos a dificuldades burocráticas em outro país, eliminando assim quaisquer perguntas de seu círculo social. Quanto aos órgãos governamentais, Eleanor estava formalmente listada como viva, pois Thorne não apresentou nenhuma notificação oficial de sua morte. O Serviço de Segurança Social continuou a depositar automaticamente os pagamentos, sem realizar verificações adicionais, pois formalmente nada levantava suspeitas.
Graças ao fato de que Eleanor, devido à sua grave condição, não podia interagir com o mundo exterior, as autoridades não tinham motivos para duvidar de sua situação e não ordenaram verificações adicionais, o que permitiu ao professor usar o dinheiro por 3 anos sem qualquer obstáculo. Os detetives enfatizaram que Thorne enganou sistematicamente as estruturas governamentais, falsificando as assinaturas de Eleanor e escondendo sua condição real. O professor não negou essas ações, mas continuou a considerá-las justificadas no contexto de seu experimento. Na conclusão, os investigadores lembraram a Thorne que suas ações violavam tanto as normas legais quanto os princípios morais básicos. O professor admitiu as circunstâncias factuais, mas negou completamente sua criminalidade. Ao final do interrogatório, ele confirmou todos os fatos apresentados pela investigação, mas expressou desacordo com a interpretação jurídica de suas ações. O caso do professor Thorne estava totalmente preparado para ser levado a julgamento. Caberia ao Tribunal do Estado de Nova Jersey dar a avaliação final de seus atos e proferir uma sentença, determinando o grau de sua responsabilidade pelas ações cometidas. A investigação chegou a uma etapa decisiva. A principal questão era provar que Alan Thorne não agiu apenas por engano, mas que causou sofrimento a Eleanor de forma consciente e intencional. A questão da intenção surgiu depois que ficou claro que os advogados do professor pretendiam construir a defesa em torno de suas supostas boas intenções e objetivos científicos. Os investigadores precisavam provar irrefutavelmente que Thorne entendia as consequências de seus experimentos e ignorava conscientemente a dor e o desconforto que causava a Eleanor. Foi por isso que a investigação voltou a analisar os diários de laboratório, que inicialmente eram considerados apenas como documentação científica. No primeiro exame desses documentos, ninguém deu muita importância a pequenos detalhes, tratando-os como registros padrão. No entanto, com um olhar mais atento, os investigadores e especialistas viram um quadro completamente diferente. Nos diários do professor Thorne, as reações de Eleanor aos estímulos que ele selecionava deliberadamente eram descritas em detalhes. Fotos de Léo, vídeos e fragmentos de áudio. O professor registrava as reações com precisão de segundos, anotando cuidadosamente a resposta emocional e a duração de cada reação negativa, acompanhada de choro ou expressão de claro desconforto. Esses registros foram inicialmente vistos apenas como um procedimento de observação padrão, mas agora ficou claro que o professor estava absolutamente ciente da dor que os estímulos aplicados causavam. Psicólogos forenses confirmaram as conclusões da investigação. A repetição múltipla do mesmo resultado negativo indica a plena consciência de Thorne sobre as consequências de suas ações. Os especialistas enfatizaram que tais atos não podem ser justificados por boas intenções ou objetivos científicos. Tais ações constituem a imposição consciente de sofrimento a uma pessoa incapaz de se defender. Ficou claro por que o professor mantinha registros tão metodicamente, sem qualquer dúvida sobre sua correção. Ele via esses documentos como uma confirmação científica de suas teorias, e não imaginava que seriam eles a principal prova contra si. Thorne provavelmente nem percebeu que sua meticulosidade científica se tornou a prova de suas intenções criminosas. Quando os investigadores se encontraram novamente com a defesa do professor, eles tiveram que admitir que os argumentos sobre um experimento científico já não pareciam convincentes. Os advogados tentaram focar na instabilidade emocional de Thorne, mas a avaliação psicológica rejeitou firmemente tal interpretação. Os especialistas declararam que Thorne estava claramente ciente de suas ações e não podia deixar de entender suas consequências. Após um estudo adicional dos materiais, a investigação se convenceu de que não se tratava de um erro ou de um equívoco científico, mas da imposição consciente e cruel de dor. Os diários de laboratório do professor Thorne se tornaram a prova mais importante da existência de dolo. Agora,
Os investigadores se preparavam para formalizar a acusação e encaminhar os autos do processo ao Tribunal Estadual de Nova Jersey. O tribunal deveria tomar a decisão final sobre a culpa de Alan Thorne e proferir uma sentença justa em um caso que chocou toda a cidade. Assim que os investigadores provaram o caráter intencional das ações do professor Thorne, para uma compreensão completa da situação, era necessário saber quão graves foram as consequências de seus experimentos para Eleanor e Léo. Até aquele momento, a investigação estava focada nos motivos do professor e no lado ético de suas ações, mas o estado de saúde das próprias vítimas só se tornou realmente conhecido após um exame médico minucioso. Eleanor foi a primeira a ser examinada. Os médicos que realizaram o exame notaram imediatamente a gravidade de sua condição. Um grau extremo de exaustão do organismo, desidratação severa e numerosas escaras profundas. A longa ausência de cuidados adequados e acompanhamento médico levou a uma situação em que qualquer infecção, mesmo que leve, poderia ter consequências irreversíveis. De acordo com o laudo dos peritos, Eleanor estava à beira de um desfecho fatal. O relatório dos médicos foi categórico. Sem a intervenção oportuna da polícia, a mulher não teria vivido muito mais tempo. Os especialistas destacaram separadamente que a condição de Eleanor exigia cuidados médicos especializados, que o professor não lhe forneceu. Em vez disso, ele a submeteu a um desconforto emocional e físico regular, agravando sua já precária condição. Cada estímulo subsequente, como os médicos determinaram, não apenas lhe causava sofrimento, mas também agravava o esgotamento físico e mental geral. Em outras palavras, cada nova sessão do experimento apenas aproximava Eleanor do ponto de não retorno. O próximo a ser examinado foi Léo. O professor afirmava que todas as suas ações visavam exclusivamente a melhorar a condição de seu filho. No entanto, o exame médico refutou completamente essas alegações. Durante todo o período em que Léo esteve sob os cuidados domésticos de Thorne, sua condição não melhorou em absolutamente nada. Léo permanecia em estado vegetativo, não mostrava nenhum sinal de reação a estímulos externos e não apresentava a menor melhora nos indicadores médicos. Além disso, os médicos indicaram que o equipamento doméstico usado por Thorne não era adequado para a manutenção de longo prazo de um paciente em tal estado. Qualquer falha acidental poderia levar a consequências críticas, como a falência das funções respiratória ou cardíaca. Sem supervisão médica profissional e manutenção técnica regular dos aparelhos, a condição de Léo era extremamente vulnerável. O laudo médico afirmava inequivocamente que o filho de Thorne permanecia vivo apenas por uma feliz coincidência e não graças às ações do professor. No relatório médico final, os especialistas indicaram claramente que os chamados experimentos científicos do professor Thorne eram completamente inúteis do ponto de vista médico. Além disso, representavam uma ameaça direta e óbvia à vida de Eleanor e um risco enorme para Léo. Ficou claro para os investigadores que Thorne conduzia seu experimento ao custo da vida e da saúde reais de seus entes queridos. Essas conclusões privaram completamente o professor e sua defesa da possibilidade de alegar necessidade científica ou boas intenções. Os fatos médicos obtidos durante os exames eram convincentes demais para deixar espaço para interpretações. Agora, restava à investigação apenas preparar os documentos oficiais para encaminhar o caso ao tribunal. Lá, seria proferida a conclusão final sobre qual punição o professor Thorne receberia por suas ações. Restava aos investigadores o mais importante: conectar todas as linhas da investigação e apresentar um quadro completo e sequencial das ações do professor Alan Thorne. A essa altura, já estava claro que seus atos não poderiam ser chamados de um simples erro ou uma tentativa de ajudar a família. Diante da investigação, havia uma cadeia clara de eventos que provava a intenção e a consciência de cada passo de Thorne.
O primeiro detalhe importante que deu início à investigação foi o choro constante que os vizinhos ouviam regularmente. No início, o professor o explicava como problemas técnicos na casa, e as pessoas ao redor acreditaram nessa versão. Mas após a descoberta de Eleanor, ficou evidente que a causa dos sons era completamente diferente. Mais tarde, descobriu-se que esses sons agonizantes eram um elemento central do plano muito mais terrível do professor. O segundo aspecto crucial foi o lado financeiro do caso. Depois que Eleanor sofreu um AVC, Thorne anunciou a amigos e colegas que ela havia falecido no exterior. No entanto, sua morte não foi oficialmente confirmada por documentos, e Eleanor continuou a ser registrada como viva. Isso permitiu que Thorne recebesse regularmente o dinheiro destinado aos seus cuidados médicos. No entanto, o dinheiro destinado a cuidados profissionais regulares, medicamentos e procedimentos necessários, ele gastava de outra forma. Em vez de garantir à sua esposa condições adequadas e ajuda, Thorne direcionava esses fundos para a compra de equipamentos especializados, necessários para a realização de seus experimentos científicos pessoais, que eram inúteis do ponto de vista médico e até perigosos para Leo. Foi exatamente esse uso indevido do dinheiro que se tornou a parte central da fraude do professor. Os fundos que o Estado destinava exclusivamente para a manutenção da saúde de Eleanor eram gastos em equipamentos não destinados ao tratamento de sua doença. Assim, sua condição piorava constantemente devido à falta de cuidados adequados, e os recursos destinados à sua vida e saúde financiavam, na verdade, um experimento cruel e inútil. A terceira parte da investigação foi o próprio experimento com Leo. O professor estava convencido de que os sons gravados de Eleanor ajudariam a tirar Leo do estado vegetativo. Ele a levava intencionalmente a um estado emocional agonizante, gravando cada som doloroso e depois transmitindo-os a seu filho por meio de dispositivos de áudio. Os especialistas determinaram que Thorne estava plenamente ciente do sofrimento de sua esposa, mas continuou a lhe causar dor para atingir seus objetivos. O resultado dessas ações não foi a melhora da condição de Leo, mas apenas o agravamento da condição de Eleanor. Depois que os investigadores reconstruíram a cronologia completa dos eventos, não restaram dúvidas sobre a natureza intencional dos crimes do professor. Thorne enganou consciente e metodicamente conhecidos, vizinhos e órgãos governamentais. Usando o dinheiro destinado a Eleanor para outros fins, ele colocou a vida dela em risco por um experimento duvidoso que não produziu nenhum resultado médico para Leo. Agora, todas as provas estavam completamente reunidas e documentadas. Os investigadores concluíam a preparação dos materiais, preparando-se para encaminhar oficialmente o caso do professor Alan Thorne ao tribunal. Caberia ao tribunal dar a avaliação final e proferir uma sentença para o homem cujas ações por muito tempo pareceram incompreensíveis para todos que o conheciam. O julgamento do professor Alan Thorne começou em 3 de setembro de 2024, no Tribunal Distrital de Nova Jersey, e imediatamente atraiu grande atenção do público. As sessões duraram exatamente 4 semanas, e terminaram em 1 de outubro de 2024. No tribunal, 2 versões dos eventos se confrontaram. A promotoria considerava as ações do professor conscientes e arrogantes, enquanto a defesa argumentava que tudo o que aconteceu foi resultado de sua profunda dor e desespero. O promotor detalhou todas as etapas do crime: a fraude financeira, o engano às autoridades, a retenção de Eleanor e os experimentos que quase levaram a uma tragédia. A acusação insistiu que Thorne agiu de forma consciente e cínica, colocando suas ambições científicas acima da vida de seus entes queridos. A defesa, por outro lado, argumentou que o professor simplesmente não conseguiu aceitar a doença de seu filho e de sua esposa. Seus advogados classificaram suas ações como um erro trágico de um homem desesperado tentando salvar sua família. Os laudos dos peritos foram cruciais,
confirmando que os experimentos não trouxeram nenhum benefício para Léo, mas causaram danos gravíssimos a Eleanor. Os psicólogos afirmaram que Thorne estava ciente de suas ações e de suas consequências. Os registros dos diários de laboratório apresentados ao tribunal convenceram definitivamente o júri da culpa do professor. Em sua declaração final, Thorne não pediu desculpas nem se arrependeu, apenas falou novamente sobre ciência e progresso. Após uma breve deliberação, os jurados emitiram seu veredito: culpado em todas as acusações. Em 1º de outubro de 2024, o tribunal sentenciou-o a 20 anos de prisão e a proibição vitalícia de lecionar. A sentença foi o ponto final de um caso que chocou muitos e fez refletir sobre como a linha entre cuidado e crueldade pode ser facilmente cruzada, e o desejo de ajudar pode se transformar em tragédia. Após o julgamento, a atenção ao caso diminuiu gradualmente, mas as consequências foram irreversíveis. Eleanor foi transferida para uma clínica especializada imediatamente após o resgate, mas seu organismo já estava muito debilitado. 7 meses depois, ela faleceu. A causa da morte, segundo o laudo médico, foram as severas condições em que foi mantida. Léo foi devolvido ao centro médico, onde voltou a ser acompanhado por profissionais. Sua condição não melhorou. A atividade cerebral permaneceu baixa e nenhuma reação foi registrada. Os registros de EEG feitos após o fim do experimento eram caóticos demais para confirmar ou refutar a influência dos estímulos vocais da mãe em sua condição. A casa de Thorne foi lacrada e seus bens leiloados. O equipamento de laboratório restou apenas em fotos e nos documentos da investigação. O nome de Alan Thorne tornou-se um exemplo de até onde uma pessoa pode ir quando está convencida de sua própria razão e disposta a sacrificar a vida de entes queridos para atingir seus objetivos. No entanto, os especialistas nunca conseguiram resolver definitivamente a questão de se havia algum sentido em seu experimento.